O quarto ao lado. A chegada ao novo lar. A porta do apartamento se fechou com um leve suspiro metálico, como se o edifício soubesse que mais um solitário estava ali. Ele olhou ao redor, respirando fundo. As paredes do apartamento de um bege desbotado refletiam uma luz fria e impessoal que parecia fazer o espaço encolher. O cheiro de madeira velha e tinta fresca o envolveu, misturando-se com o eco de seus próprios passos. Era um lugar pequeno, simples. Não tinha o conforto de um lar, mas tinha o suficiente para começar seu novo recomeço. Ele arrastou a mala pesada para dentro, soltando um suspiro. Algo no fundo da sua mente dizia que a mudança não faria nada para apagar o passado, mas ele estava cansado de ouvir suas próprias dúvidas. Precisava tentar. Precisava seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Deixou a mala no chão e começou a desempacotar os poucos itens que trouxera. Uma mesa pequena, algumas roupas, um livro. Tudo o que restava da sua vida anterior estava em caixas que, aos poucos, ele iria arrumar. Não havia pressa. Enquanto retirava as roupas do armário, a única janela do apartamento estava aberta, mas não. Dava para ver muito além da rua. O céu estava cinza e abafado, como se estivesse escondendo algo. Uma sensação de vazio, de desamparo, começava a se espalhar por seu peito. Uma sensação que ele tentava ignorar, mas que não podia afastar. Ele se moveu em direção ao banheiro, para dar uma olhada rápida, mas ao passar pela porta do quarto ao lado, um ruído o interrompeu. Algo sutil, mas o suficiente para fazer com que ele parasse no corredor. Era como se algo tivesse se arrastado contra a parede, um som abafado e irregular. Ele ficou imóvel por alguns segundos, mas logo passou como se não tivesse acontecido. Talvez fosse apenas o vento ou a velha estrutura do prédio. Nada para se preocupar. Com um suspiro, ele afastou a ideia da mente. O que importava era que ele estava ali agora, tentando começar de novo. Ele entrou no banheiro e se olhou no espelho. Os olhos estavam cansados como sempre, mas ele forçou um sorriso. Mais por hábito do que por qualquer outra razão. Você vai se acostumar, murmurou para si mesmo. Mas algo no fundo da sua mente não concordava. Algo ali parecia errado. A chegada ao novo lar. A porta do apartamento se fechou, com um leve suspiro metálico, como se o edifício soubesse que mais um solitário estava ali. Ele olhou ao redor, respirando fundo. As paredes do apartamento de um bege desbotado refletiam uma luz fria e impessoal que parecia fazer o espaço encolher. O cheiro de madeira velha e tinta fresca o envolveu, misturando-se com o eco de seus próprios passos. Era um lugar pequeno, simples. Não tinha o conforto de um lar, mas tinha o suficiente para começar seu novo recomeço. Ele arrastou a mala pesada para dentro, soltando um suspiro. Algo no fundo da sua mente dizia que a mudança não faria nada para apagar o passado, mas ele estava cansado de ouvir suas próprias dúvidas. Precisava tentar, precisava seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Deixou a mala no chão e começou a desempacotar os poucos itens que trouxera. Uma mesa pequena, algumas roupas, um livro. Tudo o que restava da sua vida anterior estava em caixas que, aos poucos, ele iria arrumar. Não havia pressa. Enquanto retirava as roupas do armário, a única janela do apartamento estava aberta, mas não. Dava para ver muito além da rua. O céu estava cinza e abafado, como se estivesse escondendo algo. Uma sensação de vazio, de desamparo, começava a se espalhar por seu peito. Uma sensação que ele tentava ignorar, mas que não podia afastar. Ele se moveu em direção ao banheiro, para dar uma olhada rápida, mas ao passar pela porta do quarto ao lado, um ruído o interrompeu. Algo sutil, mas o suficiente para fazer com que ele parasse no corredor. Era como se algo tivesse se arrastado contra a parede, um som abafado e irregular. Ele ficou imóvel por alguns segundos, mas logo passou como se não tivesse acontecido. Talvez fosse apenas o vento ou a velha estrutura do prédio. Nada para se preocupar.
Com um suspiro, ele afastou a ideia da mente. O que importava era que ele estava ali agora, tentando começar de novo. Ele entrou no banheiro e olhou no espelho. Os olhos estavam cansados como sempre, mas ele forçou um sorriso. Mais por hábito do que por qualquer outra razão. Você vai se acostumar, murmurou para si mesmo. Mas algo no fundo da sua mente não concordava. Algo ali parecia errado. A noite chegou rapidamente e o apartamento estava envolto em uma quietude incomum. As luzes da cidade filtravam-se pelas janelas, lançando sombras longas e frias nas paredes. O vento lá fora parecia ter ficado mais forte, mas ainda assim o silêncio. Dentro do apartamento parecia imenso. O protagonista estava sentado no sofá, tentando se concentrar no livro que havia começado a ler. A leitura não o envolvia, sua mente constantemente desviava para as paredes ao redor. Algo nele sentia que não estava sozinho ali. A cada página virada, um crescente desconforto o engolia e ele se perguntava se isso era apenas a ansiedade da mudança ou algo mais. Foi quando ouviu, novamente, o som, distante mas distinto. Parecia vir do quarto ao lado. Algo como um arranhar. Primeiro, ele pensou que era o vento ou talvez os próprios ruídos do prédio, mas o som continuou, arrastando-se, lentamente, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão do quarto. Ele parou. O livro, agora esquecido em suas mãos, caiu no sofá. O som não parou. Parecia mais forte agora, mais insistente. O que era isso? Ele tentou racionalizar. Talvez o apartamento fosse antigo. Talvez o vento estivesse causando algum movimento, ou talvez fosse apenas um vizinho fazendo barulho. Mas ele sabia que aquilo era diferente. Não parecia o tipo de ruído natural de um prédio velho. Seus olhos se fixaram na porta do quarto como se esperasse que alguma resposta surgisse dali. Ele não se moveu imediatamente, em parte porque ainda estava tentando convencer a si mesmo de que aquilo não significava nada. Mas a verdade é que o som estava começando a deixá-lo inquieto. O que quer que fosse estava ali, estava acontecendo. O barulho cessou abruptamente, deixando um vazio ainda mais profundo. Mas, em vez de se sentir aliviado, ele se sentiu mais tenso. Havia algo estranho no ar, algo que ele não conseguia identificar. Ele se levantou devagar, indo até a porta do quarto. Sua mão hesitou no maçaneta. O coração bateu mais rápido, como se fosse a última chance de se afastar do desconhecido, mas como se um impulso o tivesse tomado. Ele abriu a porta com um movimento brusco. O quarto estava vazio, como deveria ser. O ar estava parado, e não havia sinais de qualquer coisa que sugerisse que o som que ele ouvira tivesse uma origem. O quarto era apenas um quarto. O único som que ele podia ouvir agora era a batida de seu próprio coração. Com uma respiração pesada, ele fechou a porta atrás de si e se afastou. Talvez fosse apenas o seu cansaço, talvez fosse apenas sua mente criando coisas. Ele se forçou a se acalmar, convencendo-se de que não havia nada ali. Nada além do que ele queria ver. Mas quando ele se virou para sair do corredor, uma sensação estranha, indefinível, se arrastou por sua pele, como se o quarto estivesse observando-o, esperando. Nos dias seguintes, o silêncio do apartamento continuava. Mas, à medida que as horas passavam, o som do quarto ao lado parecia se intensificar de formas que ele não conseguia ignorar. À noite, era o mesmo arranhar distante que o havia incomodado inicialmente. Mas agora parecia diferente. O som parecia mais urgente, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. Ele tentou manter a racionalidade, mas o desconforto começou a se infiltrar em sua mente de maneira silenciosa, lenta. Em vez de descansar, ele passava noites claro, ouvindo os sons que aparentemente nunca cessavam. Durante o dia ele tentava trabalhar, mas sua mente sempre retornava ao quarto ao lado. Cada som ele se perguntava: é real? Ou estou ficando louco? Ele começou a fazer anotações, como uma forma de tentar
Organizar os pensamentos, os ruídos, as visões fugazes. Talvez tudo tivesse uma explicação lógica. Mas quanto? Mas ele tentava entender mais. As coisas se embaralhavam. Cada vez que ele ficava mais perto da resposta, o mistério parecia se distanciar, como se o apartamento estivesse zombando dele. Foi numa manhã chuvosa enquanto ele organizava os livros na estante da sala, que algo se destacou para ele. Ele havia arrumado o ambiente várias vezes, mas agora, ao olhar para a parede ao lado da porta do quarto, ele percebeu algo estranho. Um pequeno risco quase imperceptível cortava a tinta na superfície da parede. Ele